Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos ver folhagens em vasos alternativos, plantas em baldes, latas, filtros de barro e outros utensílios. Aqui eu tenho um balde que eu reutilizei para plantar. E aqui nesse balde eu tenho caládium. E aqui junto com esse caládium eu tenho essa lança de São Jorge. Essa é uma planta que eu encontrei, gente, coloquei aqui junto. Inclusive, quando eu encontrei ela estava bem desidratada, eu fiz esse trançado, trancei ela, coloquei aqui. Então ela se multiplicou. Olha, eu plantei ela aqui e já saíram algumas mudas aqui em volta do vaso. Interessante que saíram apenas em volta do vaso. E aqui no meio do vaso eu tenho esse caládium. E aqui eu tenho uma lata com espadas. Aqui eu tenho as espadas de São Jorge. E tem também a espada de Santa Bárbara e tem a minha espada. Essa lata aqui eu não pintei. E aqui eu tenho mais um vaso alternativo, uma bacia de batedeira de bolo. E aqui nessa bacia eu tenho a caricata. Essa planta linda, uma planta bem decorativa. E aqui mais um vaso alternativo. Nesse vaso eu tenho essa alocasia do Amazonas, que é uma... Esse aqui é um vaso bem antigo, é uma caixa de descarga de banheiro. Olha só, é muito antigo. Aqui eu tenho mais um balde. Aqui nesse balde eu tenho esse caládio maravilhoso. E aqui eu tenho mais uma lata com espadas. Aqui eu tenho um mix de espada de São Jorge e espada de Santa Bárbara. Tá um arranjo assim muito bonito. Olha, também plantado na lata. E aqui eu tenho um filtro de barro. Esse filtro aqui eu restaurei ele há um tempo atrás. E aqui nesse filtro eu tenho esse costos, que está maravilhoso. Cada dia saindo mais brotos. Quando eu ganhei era apenas essa parte aqui. E hoje já saiu vários brotos. Gente, olha que lindo. Coloração maravilhosa. E o interessante nessa planta, que chama bastante atenção, é que a folha é verde por cima e por baixo tem essa coloração magnífica. Olha que coisa mais linda. E sem contar que ela tem uma floração belíssima. Essa minha eu adquiri tem pouco tempo. Ela ainda não floriu aqui comigo. E aqui eu tenho mais um balde, um vasilhame plástico. E aqui eu tenho mais uma folhagem linda, que é esse lírio do Amazonas. Olha que maravilhoso. Muito bonito. E agora vamos ver mais alguns filtros de barro. E a maioria desses objetos que eu reutilizo para plantar são objetos que eu retirei do lixo. Eu tenho esse. Esse aqui eu tenho esse antúrio lindo, com a coloração bem diferente. Ele tem a coloração verde. E aqui eu tenho mais um filtro de barro. Aqui mais um antúrio no filtro. Olha que linda a floração.
Olha aqui mais um filtro. Esse também eu pintei. Ficou assim, olha, muito bonito. E aqui eu tenho uma lata. Essa aqui também eu pintei. Já tem bastante tempo. E aqui nessa lata eu tenho mais um antúrio maravilhoso. Olha que linda a coloração. A flor é bem grande e tem essa coloração linda. Esse aqui saiu recente e essas aqui são mais antigas. E aqui eu tenho mais um antúrio também num balde plástico. Tenho esse antúrio lindo aqui, olha. Coloração muito bonita. Esse antúrio aqui, ele sai bastante flores. Ele está sempre assim, olha, cheio de flores. E tem algumas seguidoras aí que sempre me procuram qual adubação eu uso nos antúrios. Eu uso a torta de mamona com farinha de osso. E como vocês podem ver, eles estão sempre em floração. Aqui mais um antúrio. Aqui eu tenho esse antúrio gigante. Também plantado em um vaso alternativo. Esse aqui é plantado em um cesto de lixo. Gente, a maioria dos meus vasos aqui são vasos alternativos. E aqui eu tenho mais um antúrio plantado em um vaso alternativo. Aqui é um balde plástico. E aqui eu tenho peperômias. Aqui eu tenho um mix de peperômias. Inclusive eu quero estar separando elas, porque eu tenho essa da folhinha menor, tenho essa da folha grande, tenho essa variegata e tem essa aqui, olha, até saiu a folha. Eu tenho essa aqui. Essa aqui eu sei que ela gosta de sol, ela fica muito bonita no sol. Então eu tenho que separá-las. E aqui elas estão totalmente na sombra, então elas não ficam assim muito bonitas. Tá precisando de pegar pelo menos um pouco mais de claridade. E elas estão plantadas aqui nessa cuba de uma fritadeira elétrica. Olha, eu pintei, fiz esse desenho aqui, ficou muito legal. E aqui, como eu já falei, tudo vira vaso. Aqui mais um balde de tinta. Aqui eu tenho mais um belíssimo antúrio. O antúrio vermelho. Também tem bastante flores. Aqui eu tenho uma pia. Nessa pia eu plantei esplectrantos. E aqui eu tenho um caládio. Gente, olha que linda a floração do caládio. Também plantado em um vaso alternativo. Que eu fiz uma casinha com um pet de sabão líquido. E aqui eu tenho mais alguns vasos alternativos. Aqui eu usei uma garrafa térmica para plantar. E aqui nesse vaso eu tenho esse Philodendron maioi. E aqui eu tenho essa maranta, que eu plantei ela aqui recente. E ela saiu as primeiras folhas. Olha. Parece que ela gostou aqui desse cantinho e também do vaso. Porque essa maranta tem bastante tempo que eu adquiri, porém ela não se desenvolve. E agora, depois que eu plantei aqui, já saiu essa folha. Essa. Está saindo mais uma. Eu plantei ela em um cesto de lixo. Mais um vasinho alternativo. Aqui eu tenho um liquidificador. Aqui nesse liquidificador eu tenho essa aglaonema. Aqui eu tenho um Comigo Ninguém Pode. Também plantado em um vasinho alternativo. Aqui um balde. E aqui eu tenho mais uma lata
uma lata de tinta. E aqui nessa lata eu tenho esse Comigo Ninguém Pode. Aqui eu tenho mais um Comigo Ninguém Pode, também plantado no vaso alternativo. Esse eu nem pintei. Também um balde. Esses baldes que vem com massa corrida. E aqui garrafa PET. E aqui eu tenho mais vaso alternativo. Aqui eu tenho uma bombona cortada ao meio. E aqui nessa bombona eu tenho essa samambaia alface, que está maravilhosa. Essa samambaia ela rende muito, justamente por isso que eu plantei nesse vaso, para que ela se desenvolva bem, para que ela cresça bastante. E aqui, gente, até tela de galinheiro vira vaso. Aqui eu tenho alguns vasos feitos com tela de galinheiro. Aqui nesses vasos eu plantei samambaias. Aqui eu tenho chifre de veado. Nesse outro aqui eu tenho a samambaia do Amazonas, que está saindo as primeiras folhas. Aqui eu tenho mais chifre de veado. Olha que maravilhoso. E aqui eu tenho mais um chifre de veado também plantado no vaso de tela. Esse foi o último que eu fiz o replante dele aqui nesse vaso. E aqui eu tenho mais um balde. Aqui nesse balde, esse balde eu fiz um mini poço, plantei essa jiboia e ela tomou de conta. Olha o tamanho. Aqui eu tenho uma panela de pressão. Isso aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui nessa panela eu tenho uma peperômia. Olha, isso aqui é uma panela de pressão que eu reaproveitei. E aqui tem essa peperômia maravilhosa. E aqui mais um vaso alternativo. Nesse vaso aqui eu tenho essa Tradescantia. Olha que linda que está. Olha, eu fiz uma boneca e plantei essa Tradescantia. Aqui mais um vasinho alternativo, garrafa PET, garrafa de água mineral e cano de PVC. Uma ótima ideia, uma ótima dica de vaso aí pra você. Olha, nem parece um vaso alternativo, fica bem bacana. Aqui mais uma bombona, uma garrafa de água mineral. Olha, aqui eu tenho essa Alocasia, que está saindo da dormência. Olha, já saiu uma folha nova. E aqui eu tenho mais um Comigo Ninguém Pode, no vaso alternativo. Esse aqui eu fiz o replante recente, também plantado em um balde plástico. E aqui eu quero mostrar para vocês mais filtros. Aqui eu tenho esse filodendro. Esse é plantado no filtro. Olha só, esse filtro de barro. Também pintei. Acho que meus filtros eu pintei todos. Pintei porque eles estavam dando muito mofo, criando mofo aqui. Então, depois que pinta, olha, fica bom. Eles duram mais. Não cria aquele lodo. Então, fica ótimo. Esse aqui eu pintei com tinta esmalte. Porém, tem alguns que eu pintei com tinta de parede. E aqui mais um vaso alternativo. Aqui eu tenho um vaso feito com pneu.
Olha só. Amarrado com arame. Aí fica bem bacana e é um vaso que dura muito. Um vaso para a vida toda. E como suporte, eu uso carretel. Esses carretéis que vem com fio. Aí às vezes eu pinto na mesma cor. Aí fica assim, olha. E aqui nesse vaso eu tenho essa begônia. Tem dois tipos de begônias aqui no mesmo vaso. Eu tenho essa e tenho essa outra aqui, que tem a folhinha verde. E aqui eu tenho mais um filtro. E nesse filtro eu tenho essa hortênsia. Pintei com a tinta de parede. E aqui eu tenho mais um balde plástico. Aqui nesse balde eu tenho a Locásia variegata. Essa aqui também é uma planta que está saindo da dormência. Olha, saindo aqui a primeira folha, depois de muito tempo. Tem bastante tempo que ela não emite folhas. Tá saindo uma folhinha aqui, olha, pelo jeito bem variegata, porque as folhas dela estão assim, mais verdes. E essa aqui parece que vai sair bem colorida. Aqui mais um filtro. Esse aqui é um suporte de água mineral. E aqui eu plantei esse mini caládio. Esse está saindo da dormência. E aqui eu tenho mais um balde. Aqui nesse balde eu tenho esse caládio lindo. Olha, gente, o vaso está bem cheio. Mais um balde que eu reaproveitei, esse eu nem pintei. E olha só, gente, olhando nem dá para ver o vaso, então não importa o vaso, plante, não deixe de plantar por falta de vaso. Dá para aproveitar muita coisa aí para plantar, para fazer vaso. Até coisas que você nem imagina. Aqui eu tenho vasos feitos, esse vaso aqui foi feito com pedaços de PVC. Pedaços de forro de PVC que eu amarrei com arame. Inclusive eu tenho um vídeo no canal mostrando como fazer. Corta o PVC e depois faz os furos e você prende com arame. Fica ótimo e dura muito tempo. Tem bastante tempo que eu tenho esses vasos. Aqui eu tenho uns 3 vasos feitos com pedaços de forro de PVC. Então é isso, gente. Vou encerrar por aqui e em um próximo vídeo eu continuo mostrando mais vasos alternativos. Como eu já falei, aproveito bastante objetos para plantar, porque aqui tudo vira vaso. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.